Você ficaria do lado de quem defende os direitos humanos, mesmo que o morto fosse um criminoso? Pois é exatamente essa polêmica que está fervendo dentro do governo Lula. A ministra dos Direitos Humanos quer oferecer apoio às famílias dos 117 mortos na mega-operação do Rio de Janeiro, mas o Planalto teme que essa decisão cole no presidente a imagem de um governo que protege o tráfico. Uma faísca que acendeu uma guerra silenciosa nos bastidores de Brasília. A operação no Complexo da Penha foi uma das mais sangrentas dos últimos anos, com dezenas de mortos classificados como suspeitos. E agora, a dúvida é: o governo deve mesmo estender a mão a essas famílias? Enquanto o país ainda tenta entender o que aconteceu naquelas vielas do Rio, dentro do Palácio do Planalto, a discussão é outra, e muito mais política do que humanitária. Mas o que ninguém esperava é que a própria base de Lula começasse a se dividir diante dessa decisão. Tudo começou quando a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, decidiu visitar pessoalmente o Complexo da Penha. Ela foi lá, ouviu moradores, e saiu dizendo que a operação foi um fracasso. Ao lado dela, estava a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. As duas queriam mostrar que o governo se preocupa com as comunidades atingidas. Mas dentro do Planalto, o clima era outro. Auxiliares diretos de Lula temiam o impacto da fala. Afinal, apoiar familiares de suspeitos mortos por policiais em plena guerra contra o crime poderia virar um desastre político. Nos bastidores, havia quem dissesse que a fala de Macaé soava como uma defesa indireta de traficantes. Outros, no entanto, argumentavam que o Estado não pode escolher quem merece compaixão. O impasse cresceu. E nas reuniões internas, o próprio Lula teria pedido cautela. Ninguém queria transformar uma tragédia em um tiro no pé político. Mas o que veio depois, ninguém esperava. Segundo fontes do próprio Ministério dos Direitos Humanos, a ideia de oferecer assistência às famílias foi, sim, discutida, ainda que de forma preliminar. O plano envolveria apoio psicológico e ajuda emergencial. E mais, o governo chegou a avaliar se a medida poderia ser justificada como ação humanitária, não política. Mas o vazamento dessas informações gerou um verdadeiro terremoto em Brasília. Quando a notícia saiu na imprensa, a reação foi imediata. Em poucas horas, a assessoria do Ministério divulgou uma nota negando tudo. A nota dizia que não procede a informação e que a visita da ministra serviu apenas para articular a retomada de serviços públicos nas áreas afetadas. Mesmo assim, a coluna que revelou a história manteve as informações. E foi aí que a tensão aumentou, porque, se o Ministério realmente discutiu o tema internamente, isso significa que havia, de fato, uma intenção inicial, negada depois da repercussão negativa. E é aí que a história dá uma reviravolta. Dentro do palácio, o episódio foi tratado como erro estratégico. Fontes ligadas ao governo afirmam que Lula não quer repetir desgastes do passado, quando o PT foi acusado de ser leniente com o crime. A ordem agora é evitar qualquer movimento que possa reforçar essa narrativa. Assessores presidenciais teriam alertado que a oposição já estava preparando um ataque. Lula quer indenizar bandido. E isso, em ano pré-eleitoral, seria devastador. A ministra Macaé, por outro lado, teria defendido que os direitos humanos não fazem distinção entre inocentes e culpados. Para ela, a dor das famílias precisa ser ouvida, independentemente do histórico de cada um. Mas, nos bastidores, a avaliação é dura. O Planalto acredita que o gesto poderia ser interpretado como apoio ao tráfico. E diante desse risco, o recuo foi inevitável. Por trás do silêncio, um dilema. Entre o humanismo e a política, o governo escolheu a cautela. Mas o que vem agora promete incendiar ainda mais o debate. O episódio escancara uma ferida antiga, até onde o Estado deve ir para amparar quem vive nas mãos do crime, e também da polícia. Enquanto o governo tenta se equilibrar entre a pauta social e o medo do desgaste, o país observa. De um lado, os que enxergam humanidade na compaixão. Do outro, os que veem hipocrisia em ajudar famílias de suspeitos. E o silêncio de Lula sobre o tema é ensurdecedor. O presidente não quer entrar nesse terreno minado, mas, ao não se posicionar, deixa a base dividida e a oposição com munição de sobra. O caso pode parecer apenas mais uma crise passageira, mas nos corredores do Planalto, já se fala que essa polêmica pode custar caro politicamente. Afinal, quando o governo hesita em dizer de que lado está, o povo decide sozinho. E você? Acha justo que o Estado ajude as famílias de quem morreu numa operação policial, mesmo sem saber se eram inocentes ou culpados? Comente aqui embaixo, porque, no fim das contas, a verdade tem vez e voz.
Se você quer entender o que realmente acontece por trás das decisões do poder, inscreva-se no canal Bastidores da Política, ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Porque aqui, a verdade tem vez e voz.